Fala aí, mamãe, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo do canal Verdão Sempre. Bora pra semifinal da Libertadores. 1, 2, 3, o River é freguês. O River mais uma vez para no Verdão, incrível, né? Palmeiras tem um azar daquele contra o Boca Juniors e contra o River Plate. 99, semifinal, eliminado, River Plate. 2020, eliminado também, o time do River era melhor. E esse ano, de novo, o Palmeiras manda o River Plate pra casa numa atuação com cara de Libertadores, né, galera? Muitas coisas pra falar nesse pós-jogo, quero saber muito a sua opinião no final do vídeo também. E bora lá pra mais um conteúdo feliz demais com essa classificação. Lembrando, você quer ter um ótimo assistente financeiro, se cadastre no Jota, tá aqui no primeiro comentário na descrição, galera. Você faz o cadastro em 5 minutos. Você vai conseguir pedir extratos, fazer pagamentos, receber lembretes do Jota pelo WhatsApp. Você controla os seus bancos, interliga tudo pelo WhatsApp. É uma inteligência artificial e você vai conseguir ter um cuidado melhor das suas contas, tudo pelo WhatsApp. Muito legal, quem baixou gostou demais e é grátis e não tem taxa nenhuma. Bom, 3-1 Palmeiras, incrível o que aconteceu no Allianz Parque hoje, que nervoso no primeiro tempo. Só para falar sobre o árbitro já, é o assunto mais chato do vídeo, que eu acho que a gente tem que falar, um desastre de arbitragem, né, do seu árbitro uruguaio. Eu já tinha comentado com você que estava preocupado com isso, porque um árbitro que poderia pilhar a gente, que poderia complicar, tentar querer fazer um serviço, né, e a arbitragem dele no primeiro tempo foi horrível. Para vocês terem uma ideia, o que esse cidadão fez: nós tomamos o gol, falha do Palmeiras ali, o Gomes faz uma falta que não é necessária, o Sala sobe no meio do Kelvin e do Lopes, não tenho o que falar, e fazem 1-0. Conforme o River Plate fez 1-0 logo com esses 7 minutos, o Palmeiras teve uma chegada logo aos 2 num chute do Piquerez, e depois o Felipe Anderson cruzou, o Vitor Roque finalizou para fora. A primeira chegada foi do Palmeiras, bela defesa do Armani, e depois disso o Palmeiras teve uma cabeçada do Murilo, o Armani fez uma grande defesa. E no escanteio, o River é um time fraco de bola aérea, defensiva, tanto é que fizemos outro gol assim hoje, mas acabaram fazendo um gol onde nós demos uma brecha. O juiz inverteu tanta falta que o time do Palmeiras terminou o primeiro tempo pilhado, completamente nervoso, irritado. Olha o que o árbitro fez com o Galopo lá, acabou tomando cartão amarelo. E no final do primeiro tempo, só pra gente lembrar aqui para terminar do árbitro horroroso, péssimo, ele não deu uma falta do quarta no Vitor Roque, foi um carrinho que ele pegou o Vitor Roque sem bola. E no lance seguinte o River Plate poderia ter feito 2-0. Então assim, um cara que prejudicou demais o Palmeiras. Ele prejudicou o River. No que ele prejudicou o River Plate? Ele expulsou o Acuña. O Acuña já tinha sido expulso há muito tempo. Quem que era o árbitro do VAR? Então não é só ruindade, é uma falta de vontade para apitar coisa para time brasileiro, que é um negócio inacreditável para acabar com o árbitro. Agora vamos falar de coisa boa, tá? Desastre de árbitro, desastre. Um jogo onde foi muito nervoso, né, galera? O River Plate, como eu tinha falado pra vocês, a única coisa que eu errei, ontem eu falei pra vocês, o Kevin acho que vai pro jogo. Hoje de manhã saiu no GE que o GA ia jogar. Falei, mas vamos ver ali. E acabou jogando o Kelvin mesmo. O River Plate veio com 5 no meio de campo, como eu tinha antecipado pra vocês, apenas o Salas lá na frente, que fez um bom jogo. O atacante do River Plate fez o gol, tava dando um trabalho absurdo, fazendo uma cera, que é uma maravilha, né? Nossa senhora, meu amigo. Parabéns aí pela cera aí, já caía toda hora. Nossa, que coisa chata, cera é insuportável. E o River Plate marcou muito bem o Palmeiras. Essa é a realidade. O Andrés não apareceu no jogo de hoje praticamente, só no segundo tempo um pouquinho mais ali, mas nada demais. Não tinha espaço para jogar nele. Marcação individual. Só o Evangelista que conseguia conduzir um pouco mais a bola, mas logo apertava. O Kelvin também não apareceu no primeiro tempo. Piquerez também, poucas subidas, porque a bola não chegava. Pode ver que o Armani fez a defesa no chute do Piquerez e na cabeçada do Murilo. Uma marcação muito forte, muito física, muito intensa do River Plate. E quando o Palmeiras conseguia fazer alguma jogada, o que eles faziam? Falta. Picotava o jogo, fizeram cera. O que o árbitro fez, o seu uruguaio? Deu 3 minutos de acréscimo. Um desastre, né? Acabei falando do juiz de novo. Não queria, mas acabei falando, não tem como. E o Palmeiras não conseguia criar. Tocava a bola de um lado para o outro. O River Plate conseguia ter uma marcação e o River teve, para mim, foi melhor no primeiro tempo que o Palmeiras, porque conseguiram nos anular. Só que é o seguinte, a marcação que o River Plate fez individual era tão forte que a gente ficou pensando, será que vai aguentar no segundo tempo? E ainda bem, quando as coisas têm que acontecer, quando parece que você tem que ganhar o jogo, as coisas fluem. O Palmeiras volta para o segundo tempo com o mesmo time, só que com uma
algumas coisas diferentes. O Palmeiras começa a ter um pouco mais de profundidade, o Piquerez começa a aparecer mais no jogo e numa jogada do Piquerez, uma jogada que o Vitor Roque tenta fazer um pivô, girar, sofre falta, a bola é aberta, acho que pelo Andrés no Piquerez, ele cruza, o jogador afasta, escanteio, o Andrés bate, escanteio, a bola vai lá pro Piquerez do outro lado, ele cruza e o Vitor Roque sozinho, o River Plate, que nós falhamos no primeiro gol, eles entregaram também ali, falharam, o Vitor Roque entrou, que fez um bom jogo, brigou o jogo todo de novo, provocou o Montiel, depois com a Cunha também, que acabou tomando cartão sendo expulso depois, ele cabeceou, o Armani fez outra defesa e o Palmeiras empata o jogo ali. O Palmeiras tirou um peso gigantesco das costas, porque 1-0 pro River, levando o jogo pros pênaltis, o jogo tava do jeito que o River queria, o River quase teve uma chance de ser, quase fizeram o segundo gol no final do primeiro tempo, além daquela grande defesa do Everton, que foi muito bem, que tem que ser elogiado, né? Vamos elogiar quem tem que ser elogiado. Primeiro, falar do Everton, que fez defesas importantes no final do primeiro tempo, saiu no pé do jogador do River Plate, depois que não dera falta, senão o River poderia ter feito 2-0. Aí depois teve um chute do Salas para fora, ele foi importantíssimo. No segundo tempo, um giro do Borja, também ele fez uma boa defesa. Então, um confronto difícil, onde quando ele foi exigido, ele acabou fazendo a parte dele no jogo. Muito legal a atuação do Everton. O Kelvin achei mais abaixo hoje, o Piquerez mais uma vez muito importante lá na ala. O Murilo fez um bom jogo também ali, afastando alguns perigos. Achei que ele foi melhor do que o Gomes, que acabou no primeiro tempo, acho que fazendo uma falta boba, acabou saindo machucado. O Bruno Fux entrou bem demais nesse jogo, que fogueira, hein? O cara já entra tomando amarelo, né? Foi o que aconteceu, mas fez antecipações, encostou, foi duro na marcação ali e deu passe para o gol do Palmeiras, que ele solta a bola para o Facundo Torres. Outra falha bizarra do River Plate. O zagueiro que tá ali no meio, não sei se é o Quarta, eu não lembro quem que era, que tava dormindo ali no meio, olhando assim, não sei pra onde. O Bruno Fux vai fazer o lançamento pro Facundo Torres, em posição legal. Ele é derrubado, isso já mais pro final do jogo. Mas a partir do Bruno Fux, estou falando desse lance por causa do lançamento dele, que foi primordial. Aníbal marcando muito, teve alguns errinhos ali, uma hora que ele entregou a bola. Evangelista jogou demais, jogou muita bola. É outro jogador assim que a gente tem que encher a boca para falar, porque é um cara que chegou aqui, começou mais ou menos, começou bem, depois começou a cair, não tinha intensidade, já não marcava e ele tá cada vez mais se mostrando um jogador ali que entrou, dividiu, botou o pé, foi o cara do meio de campo ali que mais mordeu. Partidaça do Evangelista. Se você quiser colocar o Evangelista como o melhor do jogo, você está correto. Você está certo, porque ele jogou demais, mas para mim não vai ser o meu melhor, mas pode ser tranquilamente se você quiser. Felipe Anderson também, no primeiro tempo era um tentando chamar a responsabilidade, no segundo também é um cara que encosta ali, faz jogadas pelo lado do campo, pelo meio, era o desafogo do Palmeiras. Um jogador ali que o seu bom futebol está relacionado, esse crescimento que o Palmeiras teve, o bom futebol do Felipe Anderson está relacionado diretamente a isso. E o Palmeiras começa a controlar mais o jogo, o River Plate começa a perder a cabeça, o Palmeiras começa a provocar, o Vitor Roque vai lá, provocou a Cunha, toma o cartão, tudo. A cera que o River Plate fez, o Palmeiras começa ali, o Gomes caiu com uma lesão no olho, não foi nem cera naquele caso. E aí eles provaram um pouco do veneno deles, né? Porque eles provocaram, fizeram isso o jogo todo. Quando o Palmeiras empata o jogo, o Galhardo mexe no time, coloca o Colídio e o Lencina no lugar do Enzo Fernandes, que não fez nada, Enzo Fernandes, do Nacho Fernandes, né? E do Quinteiro. Porque esse meio campo do River Plate era um meio campo que estava marcando, mas tinha posse de bola, então isso fazia com que o River esfriasse um pouco o Palmeiras. E entrou depois o Borja no lugar do Galopo, e entrou o Facundo Torres no lugar do Andrés Pereira, e o Aníbal Moreno saiu para a entrada do Martínez. O Acunha, antes de ser expulso, deu uma cabeçada no Martínez, por isso que eu falo que foi uma arbitragem desastrosa e mal intencionada para o River Plate. O seu Acunha já tinha cartão amarelo, deu uma cabeçada no Emiliano Martínez e ainda pisou em cima do jogador. Cadê o árbitro do VAR? Por que não chamou? Então, as decisões do árbitro foram diretamente prejudiciais ao Palmeiras. E aí, nessa alteração, como eu falei, o Acunha acaba fazendo a falta no Facundo Torres. Facundo que entrou bem no jogo, entrou ligado, fazendo o corredor, marcando. O Palmeiras, quando sofreu ali depois do 1-1, em alguns momentos, tiveram algumas finalizações do River Plate, uma que desviou, teve a do Borja, que foi uma ótima defesa do árbitro. O Borja entrou no jogo, falei, só faltava a gente tomar um gol do Borja. E aí, pênalti para o Palmeiras. O
o jogador Acunha é expulso. O Lopes, que fazia uma grande partida já também, no sentido de no segundo tempo recebia a bola, fazia o pivô. No primeiro tempo foi um dos que ainda conseguiu tentar fazer alguma jogada ali, uma arrancada mais parada, com falta, faz um confronto decisivo. Essa semana, foi no Contra Tudo Contra Todos, ou foi aqui? Tem tanto vídeo, que eu falei o seguinte, foi aqui mesmo, falei, o Lopes está num crescimento absurdo, só falta esse cara fazer gol num jogo grande, para ele ganhar mais confiança ainda. E essa volta da seleção da Argentina parece que o deixou com mais confiança. 2 gols e uma assistência lá na Argentina. Bate o pênalti com frieza, bate no meio do gol, 2-1 Palmeiras, e ainda faz um golaço no final do jogo ali, e também acabou saindo o Felipe Anderson, o Vitor Roque, entrou o Veiga e o Alan no finalzinho, e um passe do Rafael Veiga, o River Plate totalmente desestruturado emocionalmente, com a cabeça em outro lugar, com o jogador a menos tudo, eliminado já, né, porque o 2-1, só uma virada classificaria o River. O Lopes vai lá, invade, bate e faz 3-1, que partida pra mim, o jogador do confronto, tá? Dos 2 jogos, o Lopes para mim foi o melhor. O Vitor Roque também jogou muita bola hoje, um touro forte, não desiste, provocou, evangelista, como eu falei para vocês. E o Palmeiras está na semifinal com méritos, com muitos méritos, semifinalista da Libertadores, 13ª final da Sociedade Esportiva Palmeiras, um negócio sensacional. E o Abel Ferreira, 4 semifinais de Libertadores, 20, 21, 23 e agora 25. E tem um rival nosso aí que tem só 2. Feliz demais com a atuação do Palmeiras, que no primeiro tempo fez um primeiro tempo abaixo. O River Plate iria fazer alguma coisa mesmo, é um time que perdeu pouquíssimo no ano, perdeu 4 vezes no ano. 4 vezes, 2 derrotas para o Palmeiras. Travou nosso meio de campo, marcou nossas melhores peças, mas no segundo tempo faltou físico. O Palmeiras teve cabeça no lugar, não perdeu tanto a cabeça mesmo com a arbitragem ruim, fez um jogo gigante, típico de Libertadores. Eu tava pé da vida no primeiro tempo com a arbitragem e tudo, mas o Palmeiras conseguiu ser frio o suficiente para não entrar na provocação tanto, e no segundo tempo começou a jogar bola, aí o River Plate não aguentou. Classificação merecidíssima e, repito, Palmeiras jogou muita bola contra o River Plate nos 2 confrontos. 5-2 no agregado. Então a gente tem que valorizar demais. É sorriso de orelha a orelha e acompanhar o que os outros têm para falar agora. Parabéns, Abel Ferreira, comissão técnica e jogadores e a torcida do Palmeiras. Que coisa espetacular. Parabéns quem ajudou nas vaquinhas aí para ajudar, para fazer essa festa incrível. E o Verdão tá coisa linda lá na semifinal, agora só esperando os adversários. Me diga aí o que vocês acharam do jogo e os destaques de vocês nessa partida. Tamo junto, galera. Feliz demais, não tem como esconder o sorriso. Sociedade Esportiva Palmeiras estão na semi. Aquele abraço. E você que ficou secando, sinto muito. Vai trabalhar quinta-feira sabendo que o Verdão está mais uma semifinal. E seca mais, porque mais 2 jogos podemos estar na final da Libertadores. Aquele abraço, galera. Vamos!